Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos mais uma atividade, mas antes não esqueça de colocar o seu joinha aqui e se inscrever no canal. Nós vamos realizar a correção do nosso livro de matemática terceiro ano APS. Então, prepare o seu livro, a sua borracha, o seu lápis, porque se você tiver alguma questão com erro, você vai apagar e corrigir. Na nossa página 72, a decomposição já tinha sido realizada, então nós ficamos aqui com 50 mais 10, 60, mais 2, 62. Então, nós precisamos escrever o 62 aí. Então, verifica se você escreveu direitinho. Aí, eu montei aqui já no algoritmo, a mesma coisa que aqui, ó. Só que aqui, no simplificado, não tem escrito dezena ou unidade. Mas, mesmo assim, nós temos que obedecer. 27 é o 20 e o 7, 2 dezenas, 7 unidades. 35, 3 dezenas, 5 unidades. Tem que respeitar. E o que nós fizemos aqui, nós vamos fazer aqui. 7 mais 5 deu 12. Então, se deu 12, eu vou trocar 10 unidades por uma dezena. Se eu troquei 10 unidades por uma dezena, eu vou colocar o número 1 aqui na casa da dezena. E aí, vou colocar o meu 2, né, que sobrou na unidade. E quando eu junto uma dezena mais 2 dezenas mais 3 dezenas, eu vou ter 6 dezenas. Eu vou colocar a minha 6 dezenas do lado das minhas duas unidades. A resposta, a pergunta era: quantos alunos ao todo participaram? Então, nós vamos responder essa questão. Participaram 62 alunos. Na página 73, nós temos os valores da Mara, né? Os 65 mais os 18 que ela vai juntar. Então, ele pede, ó, acrescente a segunda quantia à primeira e complete. Quando eu acrescentar a segunda na primeira, eu vou ter quantas notas de 10 reais? 7 notas de 10 reais. E quantas moedas? 13 moedas. Então, complete aí. 7 notas de 10 reais e 13 moedas de 1 real. Aí, no quarto, ele pede troque 10 moedas de 1 real por uma nota de 10 e complete. Quando eu trocar 10 moedas de 1 real por uma nota, quantas notas eu vou ficar? Eu vou ficar com 8 notas de 10 reais. E quantas moedas vão me sobrar? 3 moedas de 1 real. Então, completa aí. É só você fazer aqui, olha, se você fizer aqui, você vai ter já uma ideia, ó. Essas aqui são as que eu usei para trocar. E sobrou. E essa aqui é a que eu troquei. Então, eu troquei e ela passou a fazer parte daqui. Então, eu passei a ter 7 de 10 reais e 3 moedas. Esse que está circulado, eu não tenho mais, porque eu troquei pela nota. Deu para entender? Agora, vamos completar usando o algoritmo da decomposição. Aqui, o algoritmo com o lugar e aqui o algoritmo simplificado. 60 mais 10, vou ficar com 70. 8 mais 5, eu vou ficar com 13. Então, completa aí. Embaixo, como que vai ficar, professora? Se eu tenho 13, eu tenho que decompor o 13. O 13 nada mais é do que 10 mais 3. Então, eu vou repetir 70 mais 10 mais 3, porque eu decompus o 13. Olha como ficou. E agora eu vou juntar as minhas dezenas e as minhas unidades. Quais são as dezenas que eu tenho que juntar? 70 mais 10, que vou ficar com 80. E as minhas unidades, eu só tenho 3, então eu vou ficar com 83. Agora, o que é importante? Se eu fiz a troca lá de 10 unidades por uma dezena, eu tenho que marcar aqui, ó. Eu troquei 10 unidades por uma dezena.
no algoritmo aqui para resolver. Então, eu já sei que 8 mais 5 é 13, só que eu passei troquei uma dezena, né? Então, eu tenho só que colocar a unidade aqui e depois juntar todas as dezenas. 1 mais 6, 7, 7 mais 1, 8. Então, eu vou ficar aí com o 83. Verifica se você chegou a esse valor também, porque em toda a resolução você vai ter que chegar a esse valor. Mesmo na simplificada, vou fazer da mesma forma. Se eu peguei o 5 mais o 8 deu 13, eu troquei 10 unidades por uma dezena, eu tenho que colocar essa dezena que eu troquei aqui. E agora, embaixo, eu só vou colocar a minha unidade, ou seja, o 3. E quando eu contar as dezenas, eu coloco tudo. 6 mais 1, 7 com mais 1, 8. Então, eu vou ter o meu 83. Quer dizer, meu não, né? Da Mara. A Mara tá boa, nós não. Então, nós não temos 83, mas a Mara tem. E agora, vamos completar aqui. 5 unidades mais 8 unidades é igual a 13 unidades. 13 unidades é igual uma dezena mais 3. Você completou corretamente? Então, verifica se está correto. E agora embaixo. Uma dezena mais 6 dezenas mais uma dezena é igual a 8 dezenas. E 8 dezenas é igual a 80. Agora, a resposta. Qual é a resposta? A pergunta era, quanto que Mara vai ter quando acrescentar os R$18 ao que ela já tem? Ela ficará com R$83. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender. A página 74 eu deixei bem grande para vocês visualizarem melhor. Então, nós já tínhamos, né, feito aqui o A. Vamos para o B. O que a Pro fez aqui? Desenhei, os amarelos é o que eu desenhei, 40 mais 8, 40 mais 6. Contei 10, circulei e cortei, porque ele não existe mais na unidade. Eu desenhei ele aqui, ó, na dezena, certo? Desenhei uma barrinha. Agora, eu vou completar aqui o que sobrou. Quantos de unidades eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Então, que número que eu vou colocar aqui? 4. Quanto de dezenas tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu vou colocar o meu resultado, que deu quanto? 94. Muito bem. Agora, vamos aqui para a nossa C. Na C, a mesma coisa, 42 mais 8. Eu desenhei aqui, ó, 42 mais 8. Contei, deu 10, já cortei e desenhei a minha barrinha. Eu agora não tenho mais nenhuma unidade, porque aqui tinha 10 unidades e eu não posso colocar na casa da unidade 10, porque quando eu junto 10 eu tenho dezena, certo? Montei o algoritmo. 42 mais 8. O que eu fiz aqui? Eu já coloquei aqui. Se eu desenhei uma barrinha aqui, coloquei o número 1 aqui. Agora eu vou contar quanto ficou. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 42 mais 8 vai ficar 50. E no meu algoritmo, eu também tenho que colocar o 50. Então, aqui embaixo, ó, 50, certo? Vamos para a próxima? Olha só o que aconteceu aqui na D. Eu desenhei 37, depois 29 e depois 17. Juntei de 10 em 10. Fiz um grupo de 10, fiz outro grupo de 10. Risquei eles e desenhei minhas duas barrinhas aqui. Eu não tenho mais esse grupo de 10. Eu só tenho agora essas 3 unidades, certo? Então, vou colocar a minha resposta aqui. Se eu só tenho as minhas 3 unidades, aqui eu vou colocar as minhas 3 unidades.
E agora eu vou juntar todas as minhas dezenas. Se eu fiz 2 barrinhas aqui, eu acrescentei o 2 aqui, vocês estão vendo? E vou somar as outras que eu já tinha. Quando eu somei tudo, eu descobri que eu fiquei com 8 barrinhas. Então, o total de 37 mais 29 mais 17 é 83. Na atividade E, nós temos 73 mais 19. Eu coloquei nesse canto aqui, porque aqui ia ficar muito embolado. Então, eu desenhei 7 barrinhas, 3 unidades, uma barrinha mais 9 unidades, certo? Aí, olha o que aconteceu. Eu fiquei com 73 mais 19. Quando eu contei aqui, eu fiz um grupo de 10. Eu cortei ele e desenhei a minha barrinha aqui. Eu desenhei aqui, coloquei aqui em cima. Porque se eu desenhei, eu coloquei. Quantas cubinhos sobraram aqui? 2. Aí eu fui lá e coloquei o meu 2 embaixo da unidade. Quantas barrinhas eu fiquei agora? Com 9. Então, eu fui lá e coloquei o 9 embaixo das minhas dezenas, 92. Não posso esquecer de colocar o meu resultado aqui. Combinado? Aqui, turminha, eu fiz também o material dourado aqui para facilitar. Então, nas unidades, eu tenho aqui 8 mais 5. Então, quando eu contar, 8 mais 5 vai dar 13. Aí, eu juntei aqui, ó, 10. Se eu juntei aqui 10, eu tenho que desenhar a minha barrinha aqui, certo? Desenhei. Quantos sobraram? 2, né? 3, aí vocês vão colocar aqui. Agora, aqui, vou fazer a mesma coisa com a minha dezena. Vamos fazer a mesma coisa na dezena. Então, vamos fazer grupo de 10. Olha aqui. Opa. Olha aqui. Vamos fazer grupo de 10. Pronto, fizemos. Sobrou 1 da dezena. Eu fiz um grupo de 10. Se eu fiz um grupo de 10, eu tenho que representar aqui na minha centena também, porque aqui é 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, eu tive que trocar uma centena e uma dezena. Agora, vamos colocar o resultado? Então, turminha, aqui, ó, 3 unidades, 3 unidades. 2 dezenas. E 4 centenas. 4 centenas. Não esqueça que o que nós circulamos não existe mais no grupo, né? Então, aqui só tem essa unidade que sobrou e essa, por isso que tem 2 aqui. Eu desenhei uma unidade aqui, eu coloquei aqui. Desenhei uma centena aqui, coloquei aqui. Agora, vamos completar a decomposição. 200 mais 100, 300. 300 mais 70 mais 40, 110. 8 mais 5, 13, certo? E agora, embaixo, eu vou juntar 300 mais 110, vou ficar com 410, mais 13. 13 mais 410 é igual a 423. E a nossa resposta? Quanto que o nosso fazendeiro vai ter colhido de graviola? Ele terá colhido 423 graviolas. Os resultados que era para vocês conferirem na calculadora. A deu 862, B 906, C 770 e D 112. Então, turminha, na tabela é só olhar e colocar. Então, nós temos no terceiro A 12 meninos e 18 no terceiro B. No terceiro A nós temos 24 meninas e 15 no terceiro B. Total de alunos. A professora colocou o número errado aqui, né? Aqui é 33 e não 23, tá? Conserta aí. Ele pede para a gente elaborar uma questão. Então, eu já tinha falado para vocês que a questão que a gente poderia elaborar era quanto
quantas meninas há nas duas turmas. E aí, olha só como ficaria a adição. Ficaria 24 mais 15, 39, porque eu juntei aqui, ó, 24 mais 15. Aí, pediu para a gente colocar a nossa turma. Então, o terceiro E, ele tem 14 meninos e 19 meninas. Então, olha como vai ficar aí. Você já viu que soma é o nome do resultado da adição. Os números que adicionamos para obter a soma são chamados de parcela. Em 21 e 12, que é igual a 33, as parcelas são 21 e 12. E a soma é 33, certo? Se as parcelas são 312 e 139, a soma é, então, 451. A soma é 72, quando as parcelas são 35, 28 e 9. Aqui estão as adições com as parcelas e o resultado, para vocês verem se a de vocês também ficou assim. Combinado? Qualquer dúvida, fale com a professora. E se tiver errado, apague e conserte.